nós pedimos a devida permissão, a assistência física e espiritual para retomarmos o nosso seminário e nós vamos passarmos a discutir agora o tópico relacionado aos aspectos que dizem respeito à educação dos médios. Meus irmãos, durante muito tempo se empregou como denominação da construção e esclarecimento da capacidade mediúnica de qualquer indivíduo o termo desenvolvimento mediúnico. Não está de todo equivocado o termo de desenvolvimento da mediunidade quando aplicado aos espíritos denominados de médiuns naturais. O médium natural, nós já vimos, é aquele que busca incessantemente a comunicação com o alto, procurando reformar-se, procurando ajustar sua conduta com as leis divinas e cumprindo as orientações que recebe do plano astral. À medida que procura se esclarecer e que procura enquadrar o seu comportamento, a sua conduta, de acordo com o código divino, ele amplia a sua percepção acerca do plano espiritual. Então, nós estaríamos falando com propriedade que essa seria um estágio, seria o termo de um estágio de desenvolvimento mediúnico. Entretanto, para a maioria dos médiuns, como nós já vimos, a mediunidade é uma concessão, uma outorga. E ela já vem do plano espiritual prontinha. André Luiz, no livro Missionários da Luz, e com um pouco mais de clareza em mecanismo da mediunidade, nos esclarece tudo sobre a constituição do mecanismo mediúnico do reencarnante. Para esses que já trazem a concessão divina, nós temos, na verdade, um processo diferente. Quando a mediunidade, ela simplesmente chama a atenção do espírito encarnado para com seus deveres e responsabilidades no compromisso mediúnico, a faculdade então começa a lhe cobrar o devido zelo. E ele, não raro, só começa a despertar para essa tarefa a partir de um estágio de desequilíbrio. Por quê? Ora, o espírito, ele traz na sua mente, numa glândula denominada a epífise, o código que lhe concedeu a faculdade mediúnica. A epífise, glândula pineal no campo astral, ou seja, pertence ao espírito, se encontra por sua vez ligada ao corpo físico através de uma glândula chamada de glândula endócrina, que é a hipófise. E quando a glândula pineal, como assim é chamada, ela começa a chamar a atenção do médium para os seus trabalhos, ela começa então a produzir e receber energias que precisam estar devidamente tratadas, que precisam ser devidamente ajustadas, porque senão elas começam a desencadear um complexo desequilíbrio, chamado de desequilíbrio neurovegetativo. Dores de cabeça, a vista embaçada, sensações de dormência, palpitações, um frio na barriga, apreensões desnecessárias. Tudo isso é fruto exatamente desse desequilíbrio proporcionado pela
eclosão das faculdades mediúnicas que jazem adormecidas no espírito encarnado e que precisam ser estudadas, precisam ser trabalhadas, e que a mente do espírito encarnado precisa assumir o controle dela para não viver em estado de perturbação ou desequilíbrio. Muitos chegam dentro da casa espírita porque exatamente não conheciam nada acerca dos fenômenos mediúnicos. Então chegam aqui com o seu magnetismo completamente desajustado. Suas energias se misturam a energias de outros seres. Os seus centros nervosos, os chakras, ficam impregnados de fluidos grosseiros. Então, só lhe resta uma coisa: desequilíbrio. Então, ao ser convidado a um tratamento, essa energia é tratada. Os fluidos grosseiros são dispersados. A mente daquele indivíduo é convidada à meditação. Aquele espírito é convidado ao conhecimento das verdades eternas através da evangelização. Os seus centros nervosos são reequilibrados através da terapia, dos passes magnéticos e da água fluidificada, até que o indivíduo, mais na frente, ele adquira novamente a condição de equilíbrio. E aí ele é então convidado ao estudo da mediunidade e inicia-se então o seu processo de educação mediúnica. Então nós vamos passar a discutir quais são os principais aspectos acerca da educação do médium em sua vivência mediúnica. Vejamos. O primeiro aspecto que deve ser colocado para o médium é que ele precisa conhecer a si próprio. Ora, todo mundo sabe aqui quais são as causas de suas perturbações, ou não sabe? Será que eu não sei que ao ver um filho sair de casa eu começo a me inquietar? Será que eu não sei que dentro do ambiente de trabalho a presença de uma pessoa me inquieta? Será que eu não consigo perceber que muitas vezes quando me junto dentro do próprio recinto doméstico, ou com um vizinho, ou com um colega de trabalho, e que o assunto foge à moral cristã e eu me entrego à maledicência, eu normalmente saio desequilibrado? Quem nunca sentiu a experiência de depois ter passado um dia de boa conversação, entre aspas, chegar em casa completamente esgotado? Lógico, gastou suas energias, mas de forma improfícua, sem valor para nada. Aquele que deseja realmente se entregar à tarefa mediúnica com zelo, deve ser o principal zelador de si próprio. E para isso ele precisa de uma investigação criteriosa. Ora, uma boa dona de casa, se vai proceder à limpeza da sua casa, ela precisa conhecer todos os cômodos, ela precisa conhecer a rotina da casa, ela precisa conhecer os instantes em que a casa fica mais suja. Não é verdade? Qual o instante mais apropriado para fazer a limpeza, fazer tal ou qual tarefa? Assim também precisa ser a casa do médium, a sua mente. Ele precisa promover, primeiro, uma reflexão sobre tudo que lhe visita a mente. Precisa compreender aquilo que lhe pertence de fato. E para isso ele precisa desconstituir os altares que fez a sua personalidade através do orgulho e reconhecer principalmente suas fraquezas. Ora, o que é que faz com que eu me exalte? O que é que me leva a momentos de cólera? Como me sinto quando sou agredido? Como me sinto quando sou questionado? E ele precisa ter muita humildade para consigo próprio. Somente conhecendo a si próprio, ele encontrará os remédios
necessários para se manter em equilíbrio. Senão, ele será sempre visitado por quem? Por perturbações. Vejamos, para isso, ele precisa, inicialmente, evangelizar-se. Gente, se alguém está se entregando à tarefa do bem e traz um passado como aquele que o nosso irmão Emmanuel nos relata, não tem outro remédio para o equilíbrio, é evangelizar-se. Somente à custa de quê? De chá de evangelho é que o médium adquire equilíbrio. É lendo o evangelho todos os dias, é refletindo acerca das mensagens evangélicas, é procurando colocar em prática os mandamentos do Cristo, que ele encontrará realmente uma condição de equilíbrio. Se ele não fizer isso, vai estar vivendo de que forma? Vai estar vivendo dentro dos ciclos do vício. Que vícios podem visitar o médium? Todos aqueles que forem enquadrados dentro das imperfeições humanas. Mas à medida que se evangeliza, ele se esclarece. À medida que se esclarece, ele compreende. À medida que compreende, luz se faz na sua consciência. Quando a luz se faz na sua consciência, ele procura ser juiz de si próprio. E dentro desse próprio juízo, ele saberá decidir o seu destino. E vai empregar para isso os recursos de que dispõe para alcançar e manter-se sempre dentro do padrão que nós conhecemos por equilíbrio. Junto com a evangelização, não tem outra forma, ele precisa moralizar-se. O médium só conquista sua iluminação pela sua reforma moral. Não tem um outro caminho. Ah, mas eu estou fazendo o bem ao próximo. Eu vou estar dessa forma me iluminando? Sim. Chico nos diz que o bem que fizerdes a qualquer um, de qualquer modo e em qualquer lugar, será teu advogado em toda parte. Jesus dizia que o amor cobre a multidão de pecados. Então, o bem, com certeza, terá uma parcela na nossa iluminação. Nos proporcionará a absolvição que a nossa consciência vai nos dar, mas não garantirá a estrutura e a sustentabilidade moral do médium. A luz que o médium acende dentro de si vem da sua própria moralização. E essa moralização não pode ser hipócrita. Eu não posso ter falsa moral perante os outros. Eu tenho que sempre estar analisando o que eu sou, em que estágio eu me encontro. Agora, devagar. Reforma moral não é um trabalho muito simples, não. Trabalho moral, como todo trabalho, existe método. Porque não raras vezes a gente sucumbe. É preciso que eu saiba primeiro o que está acontecendo comigo. Planejamento é a fonte de realização de toda e qualquer ideia. No caso do médium, ele precisa conhecer quais são as suas enfermidades morais. Ailton, como eu vou conhecer minhas enfermidades morais? É simples. Questione-se perante a regra áurea. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. O que eu estou fazendo e qual é a minha condição perante essa regra, essa lei. E a nossa razão nos responde com bastante propriedade. Qual o grau de compromisso em que eu me encontro para com Deus? Qual o grau de fidelidade em que eu me encontro para com Deus? Qual o grau de credulidade que eu encontro da minha faculdade e na divindade, nos seus desígnios? Qual é a minha crença nos ensinamentos de Jesus? Qual a minha crença no meu destino enquanto ser imortal?
São algumas das perguntas que o médium pode se fazer. Para quem achava que não sabia por onde começar, já tem um bocado de coisa. Se perguntarmos em relação ao nosso próximo, ora, ele diz que nós temos que ter o compromisso perante a sociedade. Qual é a célula da sociedade? Nossos lares. O lar, a família, é a célula de toda a sociedade. No seio daquela família será instalado o DNA da sociedade, daquela célula. A moralidade. Então, comece se perguntando como estão os seus deveres perante a sua família. Amar ao próximo como a si mesmo. Como estarei eu me portando perante a minha família? Esposa para com esposo e vice-versa, pais para com filhos e filhos para com pais, para com os agregados e etc. Se nós começarmos a observar, tem muita coisa para fazer dentro de casa, não tem não? Muita coisa. Depois disso daí, nós vamos transpor as fronteiras dos nossos lares. E podemos observar todo e qualquer meio social em que nós convivemos. Ambiente de trabalho, na via pública, em qualquer estabelecimento. Aonde está a nossa condição moral aí? Quando estou numa via pública, o que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou pensando? Como me dirijo às pessoas? Como as trato? Teria eu procedido corretamente com aqueles que compartilham comigo o ambiente de trabalho? Tenho eu me preparado para aquele ambiente? Quais as ideias que me visitam quando eu ali chego? Jesus resumiu tudo isso numa única palavra. Alguém pode me dizer qual é? Vigilância. Nos orienta o Mestre. Orai e vigiai para não cairdes em tentação. Nos deveres para com Deus, isso nos leva à reflexão. Não raro, quando estamos refletindo sobre as coisas divinas, procuramos nos sintonizar com um plano mais alto. Oramos, mas na maior parte do nosso tempo estamos invigilantes. E é por causa dessa invigilância que muitos irmãos dizem que nós chegamos nos cantos de porteiras escancaradas ou de peito aberto. Ora, o médium, ele é uma antena, transmissora e receptora. No exercício da sua faculdade mediúnica, ele se faz luz no escuro, da mesma forma que uma lâmpada. E os mosquitinhos que estão no escuro, o que fazem quando encontram uma lâmpada acesa? Torna aquilo ali um verdadeiro mosquiteiro. Cheio de mosquito ali em cima. Agora comecem a pensar nessa condição, sendo receptores também de todas as ideias que aqueles mosquitinhos estão projetando ao seu redor. Já imaginaram agora o quanto nos visita de ideias? Daí a nossa necessidade de toda vez que chegarmos dentro de um ambiente, chegarmos, nos prepararmos para qualquer tarefa, a oração. Pelo menos reportar o pensamento ao alto. Jesus dizia aos seus discípulos, todas as vezes que entrarem em uma dessas casas, dizei, a paz esteja nesse ambiente. Porque se aquele ambiente também não for digno da tua paz, ela volta para ti. O médium que assim procede, ele está doando para o ambiente. E com certeza ele só irá se sintonizar com aquilo que ele está vibrando na mesma faixa.
Então, se eu chego no ambiente de trabalho vibrando com as conversações que estão sempre colocando em evidência o chefe, as péssimas condições de trabalho, ora, eu vou sair dali como? Se eu chego dentro de casa e não tive ainda a capacidade de entender que o silêncio simplesmente apaga o fogo daqueles que desejam a discórdia. Não existe um ditado popular que diz: quando um não quer, dois não brigam? Então, no estado de perturbação, se o silêncio se faz, não tem como mais perturbar aquele ambiente. Ele por si vai entrar em harmonia. Mas tudo isso só vai acontecer se o médium se conscientizar de que ele precisa ser a pedra angular de todo esse trabalho. Cada um é recompensado por seus próprios esforços. Jesus já dizia: a cada um conforme as suas obras. Um dos grandes problemas que acontece na casa espírita é o personalismo. Algumas figuras, por terem um destaque no seu trabalho, são normalmente dentro das casas espíritas endeusados. O nome disso chama-se personalismo. Por diversas vezes, Emmanuel advertia a equipe e dizia que ele ali era um participante, um colaborador, como todos os demais. Então, não existe motivo para ninguém dentro de uma casa espírita ser colocado numa condição de destaque em relação aos outros. O que distingue as pessoas em relação às outras é a sua condição moral. Essas normalmente passam a ser admiradas pelos de bom coração e invejadas por aqueles que ainda não aprenderam que o mérito e a conquista é fruto do trabalho. Então, procuremos, dentro de qualquer trabalho, acabar com um personalismo e rendermos culto ao trabalho de equipe. Lembremos que nesse momento aqui, houve uma preparação de toda uma equipe espiritual para que isso acontecesse. Eu jamais tinha pensado nem propus essa casa, esse seminário. Esse seminário foi proposto para Maria Alice. Depois surge o convite de Eliane para que a gente fizesse esse seminário. Eu já tinha preparado esse trabalho há 2 semanas. Refiz todinho ontem de novo. E nós estamos aqui reunidos. E com certeza, o fruto disso daqui todinho não é o do que está aqui dentro, mas daquilo que está sendo cultivado dentro de cada uma das nossas mentes. E isso é trabalho de uma equipe, não é de Ailton. Um outro atributo que os médiuns devem procurar cultivar é o de tornar-se simpático aos espíritos superiores. E qual é o único caminho que nos faz simpáticos aos espíritos superiores? A prática do bem. Não existe outro caminho. Nós precisamos, a cada dia, pensarmos constantemente, do acordar até o deitar, naquilo que nós podemos fazer de bem durante o dia. Se chegarem e tiverem a tristeza de, antes de deitar, dizer: rapaz, eu não fiz nada por ninguém hoje, levante-se, sente reservadamente e faça uma prece. Muitos irmãos nossos se encontram por aí no desequilíbrio, precisando da luz da oração. Muitos precisam que uma oração lhes visite para terem suas forças renovadas, para enfrentarem doenças kármicas. Muitos se encontram ao nosso lado, necessitados do esclarecimento. E aqui eu vou dar um testemunho. Certa vez cheguei em casa, tinha saído da faculdade, e quando cheguei em casa estava um quadro que era a coisa mais tranquila do mundo.
a minha caçulinha, que tem só um pouquinho de energia, estava escalando as coisas dentro de casa, tem 2 aninhos. O outro estava aos gritos discutindo com a mãe. A mãe chorando porque não aguentava mais cuidar dos 2, que já estava cansada. E daqui a pouco chorava a mãe de um lado, menino do outro, gritava do outro. E aquele quadro, para o camarada que chega em casa cansado, parecia a pior das coisas durante o dia, não é? Quando eu estava prestes a abrir a boca para dizer, meu Deus, aí eu fiz, meu Deus, alguma coisa aqui está precisando ser consertada ou ajustada. Me recolhi ao escritório, peguei o evangelho, abri. A mensagem que caiu foi, ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. E eu comecei a ler a mensagem, depois comecei a mentalizar o Cristo e disse de coração, Senhor, me faz instrumento da tua misericórdia. E a partir dali eu comecei um processo de doutrinação. Lembro que comecei falando simplesmente da origem do Espírito, de como ele saía das mãos do Criador. Me lembro que eu terminei dizendo amém. E quando eu terminei, eram 2 horas da manhã, estava dormindo mulher, menino, uma calmaria dentro de casa só. A camisa que eu estava ensopada de suor, um estado de equilíbrio, de uma certa harmonia, e uma sensação de felicidade me visitava. Alguém que estava precisando de ajuda foi assistido. Meus olhos físicos não permitem ver, porque eu não tenho evidência, mas o meu coração sentiu. E o fato é que eu deitei na cama e tive o sono dos anjos, e todo mundo acordou no outro dia tranquilo. E aquilo ficou me percutindo na mente o tempo todinho. Lembram-se da história da lâmpadazinha no mosquito, na frente dos mosquitos? Pronto, é o nosso caso. O médium sempre vai ser uma lâmpadazinha no escuro. E aqueles que buscam a luz vão se aproximar dele. E ele nunca deixará de ter uma oportunidade de fazer o bem, a menos que deliberadamente ele não queira. Vejamos. Uma das grandes preocupações de todo médium é sobre o mecanismo que nós chamamos de passividade. Ora, o que é da passividade? O que é que a gente entende por passividade? Nos tornarmos objetos passivos é o quê? Permitir que algo flua através de nós. No momento em que o médium se entrega ao transe mediúnico, o que é que acontece? Informações que estão vindo do plano astral para o plano físico fluem pelo médium. E nesse momento ele está dando passividade. E ele, o médium, pode obstar a qualquer momento essa comunicação. Vejam o seguinte. O que é que a gente encontra quando existe o estabelecimento dessa ponte vibratória da mente do médium com o espírito comunicante, que nós chamamos de passividade? Primeiro, é uma comunhão de pensamentos e sentimentos. Por isso que nós devemos ter o cuidado com a nossa moral. Não é, Genil? O que é que você estava me dizendo? Dize-me o que estás pensando, que eu te direi com quem estás andando, não é? Mas um filósofo já dizia que nós somos aquilo que pensamos. Então, nós precisamos, antes de tudo, termos o pensamento elevado e o sentimento sempre buscando a conquista das virtudes. E isso, meus irmãos, só se dará quando nós conquistarmos a prática do amor. A prática do bem tem sido um instrumento para que nós, espíritos encarnados, alcancemos uma nova transição
o estado dos sentimentos sendo elevados à altura do progresso realizado, a ponto de amarmos. Hoje estamos tendo sentimentos. Quando, através da prática do bem e da depuração dos nossos próprios sentimentos, nós alcançaremos a condição de amarmos. E isso, para nós, será a conquista da mediunidade natural. Estaremos integrados com o amor universal. Palavras ditas pelo Cristo: eu e o Pai somos um. E ele depois diz: não faço nada sem que meu Pai permita. E tudo o que eu faço é meu Pai que faz através de mim. O que nós precisamos é aprender, da mesma forma que a água é um excelente condutor da eletricidade, mas nós precisamos também aprendermos a serem excelentes condutores do amor divino. Emancipação da alma. Ora, durante o transe mediúnico, a alma, ela se emancipa. O que significa se emancipar? Amadurecer ou acelerar esse processo de maturidade. Nós não falamos da emancipação da maioridade? Não é isso? O que é que significa isso? É simplesmente permitir que aqueles que ainda não alcançaram a maioridade, através de algum recurso, consigam atingi-lo. Assim também acontece durante o mecanismo mediúnico. A passividade, ele emancipa a alma. E principalmente se essa emancipação é feita de forma consciente e com amor. Aceitação e transe. Ora, o médium, ele precisa inicialmente perceber a circunstância que está conduzindo a uma situação de passividade. Todo e qualquer lugar é propício para a passividade? Não. O médium, ele precisa saber que, para estar em um transe mediúnico, ele precisa do ambiente adequado. Nós estaremos trabalhando com energia. Já observaram o quê? Um técnico de energia, quando ele vai trabalhar com energia em linha viva, ele toma todos os cuidados necessários? Primeiro, o local onde ele está, sempre naquela cabinezinha, que é de plástico, material isolante, para que ele não tenha nenhum contato com o solo, e a energia dessa forma não possa passar por ele e alcançar o solo. Tomou o cuidado também de isolar as outras partes com as quais ele não esteja trabalhando, para que também um descuido, ele não toque naquilo que ele não queira, lhe traga um acidente. Assim também deve ser o médium durante a passividade. O que não significa que durante uma situação dessa em que ele não possa dar passividade, ele não possa também auxiliar. Ora, se sua mente é uma das forças mais poderosas do universo, em termos de geração de energia, naquele momento, no silêncio do seu espírito, ele pode começar a criar ideias que possam ir cativando aquele comunicante, que possa envolvê-lo, assisti-lo, esclarecê-lo. O confronto das ideias prevalecerá aquelas que estão mais afinadas com a moral. No caso do transe mediúnico, aí nós temos as três situações da mediunidade: consciente, semiconsciente e inconsciente. Ora, Chico dizia, perguntaram a Chico: como se dá a mediunidade para ti, Chico? Ele disse: bom, inicialmente sinto uma ligeira elevação do coração. Isso é natural. A aproximação energética de uma entidade, ela vai tocar lá na epífise, que é a glândulazinha dentro do cérebro espiritual. A epífise é ligada à hipófise, sistema endócrino, responsável por todos os hormônios do nosso corpo. Esses hormônios serão alterados. Parte deles precisará
preparar o aparelho mediúnico para o transe. E ocorrerá uma descarga de hormônios, hormônios esses que acelerarão a queima de glicose dentro do nosso organismo. E por isso que muitos de nós ficamos assim, suados. Começamos a sentir tremores, suamos pelas mãos, dá aquela sensação de secura na boca. Tudo isso é fruto da alteração hormonal. Chico dizia que acontecia isso e logo em seguida ele sentia o céu se abrir sobre sua cabeça. Naquele momento havia a emancipação da alma e ela então se afastava do corpo físico, mas de forma semiconsciente. E em muitos casos para ele aconteceu de forma inconsciente. E é o que nós muitas vezes vivenciamos. Dilatação do campo perispirítico. Eu tinha uma imagem aqui, mas ela estava um pouco turvada, não deu para ver. Mas a nossa áurea, quando acionado o mecanismo mediúnico, ela se dilata. E por isso, quando o médium está desequilibrado, quando está com a eclosão das suas faculdades mediúnicas, lhe chamando ao trabalho, ele se torna, na verdade, um para-raio. Ou seja, ele sai arregimentando tudo quanto é energia que encontra por aí. E sai o quê? Experimentando, em termos de sensibilidade nervosa, tudo aquilo que as entidades que se encontram próximas a ele estão experimentando. Por isso que nós passamos a ter apreensões. Nossa, parece que vai acontecer uma coisa ruim. Cadê tua confiança em Deus? E vai acontecer coisa ruim, nada. Vá ali, faça uma prece por quem está aperreado desse jeito. Está apreensivo. Começamos a sentir dores de cabeça, cefaleias. Lógico, está tendo uma alteração a nível de córtex cerebral. Tudo isso daí, fruto simplesmente de um aumento da nossa carga energética. A entrega. Durante a passividade, nós precisamos nos lembrar de duas coisas. Primeiro, nós pedimos a mediunidade como instrumento de elevação dos nossos sentimentos, ou seja, da busca do amor. Então nós precisamos nos entregar por amor. E segundo, a confiança inabalável no amor, na bondade e na misericórdia de Deus. Por isso que eu perguntava, como estão os nossos pensamentos e a nossa conduta perante Deus? Como pode um médium se entregar à sua tarefa e se tornar um instrumento limpo de comunicação se ele está receoso? Ou se ele está se sentindo ali no trabalho como alguém que foi trazido para ali arrastado por uma obrigação? É necessário que ele compreenda que o amor nessa tarefa é que lhe auxiliará no processo evolutivo. Olha um exemplo de como fica a nossa mentezinha durante um transe mediúnico. Isso daí é uma imagem semelhante à tirada por uma máquina Kirlian, capaz de fotografar a áurea dos indivíduos. As ondas de um médium que se encontra em estado de perturbação. Isso não é um médium equilibrado, não. Quando ele está equilibrado, uma pequena luz fica no centro do córtex cerebral, que é essa parte do meio aí. E essa luz se irradia para todos os demais centros nervosos. Os chakras, o centro frontal, o laríngeo, cardíaco, esplênico, gástrico, umbilical e genésico. E ainda movimenta a energia vital do organismo, que é normalmente acionada através do chakra básico, que fica no fim da nossa coluna. Meus irmãos, vocês já perceberam e estão tendo ideia do complexo que é o mecanismo mediúnico?
tamanho da responsabilidade que nos compete em zelar por todo esse complexo, experimente botar uma criatura inabilitada para lidar com a rede de energia elétrica. Ou alguém vai ficar sem energia, ou então alguém vai se acidentar e vai morrer torrado ali naquela energia. Observem essa reflexão. Nós temos aqui um esquema organizado por Martins Peralva no livro Estudando a Mediunidade. Então, André Luiz, Emmanuel, sempre se reportam que a mente é a base de todos os fenômenos mediúnicos. Então, como estão organizados esses fenômenos? Em 3 categorias aqui, ó. Primeiro, através do chamado hálito mental. O hálito mental, ele vai estar relacionado a alguma coisa que nós vamos ver. Em seguida, as ideias, aquilo que nós estamos produzindo com nossa mente. E em terceiro, as nossas criações, aquilo que alimentamos ou destruímos com as nossas vibrações mentais, que a nossa irmã Maria Alice lembrava sobre a chamada ideoplastia e formas pensamento. A criação acontece no estágio anterior e é nutrida por esse estágio seguinte. Vejam o seguinte, o hálito mental, nós temos o quê? Emissão de forças determinadoras do nosso ambiente psíquico. Então o equilíbrio, tudo começa aqui dentro. Se nós nos inquietamos por alguma coisa, com certeza todo o nosso complexo fisiológico se inquieta. E esse complexo muito mais sutil e mais rebuscado, chamado mediunidade, vai ser com certeza também alterado. Na ideia, nós vamos ter aí primeiro o ser organizado pelo nosso espírito. Então, aquilo que nós pensamos é criação nossa. Assumem a forma de seres. E por isso, hoje em dia, nós escutamos falar da chamada zona umbralina, que nada mais é do que criação da mente humana. Então, quem acha que zonas purgatoriais é castigo de Deus, ou uma forma de Deus punir aqueles que se desviaram do caminho, é até concebível essa ideia, desde que se pense que quem construiu a própria penitenciária foram os próprios malfeitores, nós. O homem foi capaz de pintar o terror, e hoje, para fugir do terror, é que procura Jesus e os seus anjos. Tudo fruto disso daqui. Essa criação assume um formato, se transforma em pensamento. E transforma-se em uma entidade mesmo, e sempre procura o seu Criador. Então, nós vivemos sempre cercados por aquelas energias que nós mesmos estamos criando. Uma outra fonte que alimenta esse atributo é a vontade, responsável exatamente pelo movimento e a direção das formas que nós criamos. Por isso que também, quando aplicado ao bem, ele também tem os seus efeitos positivos. A telepatia é simplesmente o quê? Alguém concebe a ideia de que quer se comunicar com outro. Começa a elevar os seus sentimentos ao nível da afeição que sente com aquela outra pessoa. E no impulso da vontade, ele pega e gera uma onda, esse ser organizado pelo nosso espírito. E essa onda, dependendo do impulso que lhe dá a vontade, porque esse impulso também depende da condição das nossas virtudes, alcança então a mente procurada. Embaixo, na criação, alimento e destruição, nós temos que nós criamos
alimentamos ou destruímos que tipo de coisas? Observe. As formas. Criamos situações. Meus irmãos, nós precisamos destruir de uma vez por toda a ideia de que algo de mal no futuro vai nos acontecer. Pensem simplesmente que existe a misericórdia, que existe o amor de Deus. Nós não precisamos viver o tempo todinho criando situações que nos aflijam. O mal da humanidade é a ansiedade. A ansiedade se traduz exatamente por uma ideoplastia negativa. Essa ideoplastia negativa tem reflexos energéticos sobre os nossos centros nervosos. E os nossos centros nervosos sobrecarregados sobrecarregam o corpo físico de um veneno conhecido como adrenalina, potencializando os nossos 5 sentidos, a nossa musculatura, causando dores de cabeça e rigidezes musculares, a ponto de nos trazermos as doenças psicossomáticas, e muitas delas irreversíveis, como, por exemplo, as artroses, que ninguém sabe de onde vem. É simplesmente o quê? Excesso de adrenalina no nosso organismo. Adrenalina essa que acaba desenvolvendo uma doença chamada de uricemia. E a uricemia inflama as articulações nos ossos. E nós temos uma doença semelhante à gota, causada por excesso de ácido úrico no organismo. Causada por quê? Por uma mente desajustada. Temos ainda as coisas a quem nós nos apegamos e que se tornam objeto do nosso desejo. Aonde estiver o teu pensamento, estará ali também o quê? O teu coração. Então, aquilo que desejamos, cobiçamos e que temos o pensamento fixo, ali está também o nosso sentimento. Se isso é bom, equilibrado, ótimo. O retorno para nós é segundo a lei de causa e efeito. Mas também, se isso é negativo, o retorno para nós também é pela lei de causa e efeito. E nós somos os únicos prejudicados por nós mesmos. André Luiz descreve isso perfeitamente. Temos ainda as paisagens. A nossa mente pode ser instrumento do nosso desequilíbrio, mas também será sempre instrumento do nosso reequilíbrio. Quando nós passamos também a produzir e a criar coisas positivas, o primeiro a sentir o reflexo disso é nosso espírito. Os orientais têm uma prática comum da meditação. Sempre eles procuram desocupar suas mentes para que elas não fiquem sobrecarregando o vaso físico. E depois costumam restabelecer sua força, a energia vital, através da idealização positiva. Então pensam em paisagens, pensam na natureza, pensam no sol, em todos os astros capazes de restabelecer o equilíbrio psíquico. E os resultados são sempre positivos. Mas nós ocidentais, não. Aprendemos uma cultura terrível. Nós mesmos, brasileiros, somos frutos da cultura de exploração. Como frutos da cultura de exploração, temos sempre como objeto primordial nas nossas vidas o ter. Coisa que ocupa a maior parte do nosso tempo e que deveria ser uma consequência do nosso viver. E muitas vezes, na ânsia de ter, esquecemos de viver. E quando queremos viver, a vida já não nos dá mais esse espaço. O corpo físico já está nos cobrando os dispêndios que ele empregou em uma outra tarefa. Mas a mediunidade, quando com Jesus, ela produz um efeito contrário.
Isso daí só depende da vontade de cada um. Por último, quando acionado de forma positiva, observe o que é que essas criações podem nos proporcionar. A sublimação do pensamento, incorporando tesouros morais e culturais. Então, nós somos artífices da nossa própria ruína ou da nossa felicidade. É porque o trabalho que nos compete, nós estamos deixando para fazer quando chegar prenunciada a hora do nosso desencarne. Aí vamos querer correr atrás para recuperar tudo isso. Vamos querer mudar todo o nosso estilo de vida, a nossa conduta moral, mas o tempo será implacável para dizer: tu já me ocupaste durante o nosso compromisso. Agora vamos esperar para uma nova oportunidade. Quanto tempo? Vejamos. O que é que a vivência mediúnica nos consinta e o que é que ela nos proporciona? Primeiro, a vivência mediúnica, por nós estarmos necessitando de evolução moral, nos consinta a mantermos um compromisso com as esferas mais elevadas. Nos consinta a evangelização constante, porque um médium que não é evangelizado é joguete das trevas. Nos convida à disciplina, porque o médium que não vive sobre a regência da disciplina é um perturbado. O equilíbrio energético, porque no exercício da mediunidade, as nossas próprias energias são harmonizadas quando em contato com as energias de outros espíritos mais elevados. E a nossa ferramenta também ela é lustrada, como nos recomenda André Luiz. Durante o exercício da mediunidade, energias deletérias são queimadas e energias novas são auridas pelo médium quando se encontra movido pelo amor. Instrumento de evolução. Então a vivência mediúnica não é obrigação para a gente não, é uma bênção. Quando bem conduzida, vai nos ajudar no processo de reforma moral. O processo de reforma moral vai sublimar os nossos sentimentos, vamos adquirir virtudes, de posse das virtudes adquirimos iluminação. Conquistamos então uma condição superior e por um único detalhe, fruto do nosso trabalho, então é pelo mérito, não será mais por uma concessão. Gostaria de finalizar com algumas coisas que Emmanuel nos diz. Olhem o resultado da vivência mediúnica segundo Emmanuel. O homem que se vence faz seu corpo espiritual apto a ingressar em outras esferas. E enquanto não colaborardes para obter desse organismo etéreo, através da virtude e do dever cumprido, não saireis do círculo doloroso das reencarnações. Então, somente pela conquista das virtudes é que nós sairemos do círculo doloroso da carne. Que cuidados nós devemos sempre ter na vivência mediúnica? Com a saúde, com o assédio das forças inferiores, o cuidado com o campo mental, limpem a mente sempre, com a instrução, espíritas, instruí-vos, com a prática do bem, para que nós tenhamos a simpatia dos bons espíritos, e principalmente com os juízos de valor. Olha a tolerância, porque a cada juízo de valor emitido, nós estamos assinando nossa própria sentença. Nós gostaríamos de finalizar, meus irmãos, com esse apelo que Emmanuel faz a todos nós, médiuns. Ponderai as vossas obrigações sagradas. Preferi viver na maior das provações, a cairdes na estrada larga das tentações, que vos atacam insistentemente em vossos pontos vulneráveis.
Recordai-vos de que é preciso vencer, se não quiserdes soterrar a vossa alma na escuridão dos séculos de dor expiatória. Temos como sugestões de leitura o Livro dos Médiuns. Essa liturgia serviu de base para o presente seminário. O livro Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva. O livro Mediunidade, de Edgar Mon. Segurança Mediúnica, de Miramês. E o livro Na Seara dos Médiuns, de Emmanuel. Nos demais, gostaria de desejar a todos, de coração, que Deus nos abençoe sempre e que nos possibilite manter a nossa mente sempre ciente de que existe, existiu e existirá por todo sempre o amor, a misericórdia e a bondade eterna. Deus nos abençoe, meus irmãos. Muito obrigado. Nós vamos passar a palavra à nossa irmã Maria Alice, que vai fazer o fechamento do seminário, e em seguida nós ficaremos à disposição para quem quiser fazer algum questionamento. Hein? Aqui, filho. Posso baixar? Ainda, né? Prezados irmãos, queridos irmãos, depois de nós vivenciarmos esses minutos, essas horas, esse banquete espiritual, nós apenas nos propomos a uma pontuação rápida, pelo avançado da hora, e recordar que a doutrina dos Espíritos, e eu vou trazer umas colocações de Emmanuel, com muita felicidade, Ailton traz essa literatura digna de toda segurança para nós, e de fazermos essa interrogação, uma reflexão, que toda a humanidade que habita o planeta Terra, um dia terá esse roteiro nas suas vidas. Porque não é questão de bandeira, não é questão de escola, é questão da própria lei natural, é a questão da própria revelação das leis que regem a individualidade, o espírito, a alma, o intelecto, como queira chamar. Então, em breve, esperamos que isso aconteça em breve, toda a humanidade tirará a trave dos olhos, abrirá os olhos para a luz e para a verdade, para buscar nesse manancial do cristianismo redivivo tudo que o nosso irmão Ailton trouxe nessa literatura que hoje só é ainda presente patrimônio nosso, dos conhecidos espíritas cristãos. Então, Emmanuel diz que a doutrina dos espíritos, todos nós sabemos disso, mas existem pessoas que nos escutam por curiosidade e que ainda não ingressaram neste conhecimento. A doutrina espírita revive o cristianismo em seus fundamentos mais simples e legítimos. O espiritismo fornece as ferramentas para o desenvolvimento do espírito da mente. Então, um dia, toda a humanidade terá que optar por esse desenvolvimento, como hoje é tão simples em todos os quadrantes do planeta, o progresso trazido pelas pesquisas, pela ciência, pela medicina, pela tecnologia. Todo mundo hoje busca se valer dos benefícios dessas descobertas, dessa ciência. Então, novos aspectos de evolução se lhe descortina, porque nós vamos entender que o espírito precisa de uma diretriz segura, não de fanatismo, nem de coisas
que já não comportam mais o nosso processo de evolução. Então, esse rico conteúdo que a doutrina espírita nos proporciona promoverá a espiritualização de toda a humanidade, de todos os seres. Todos os seres de posse desse conteúdo serão enriquecidos, os seus celeiros do raciocínio e da observação. E aí Emmanuel faz uma colocação: de que valeriam as prodigiosas descobertas da ciência? Que faríamos da eletricidade se os elementos de contenção e transformação que ele controla os impulsos? O irmão também em muitos momentos falou dessa energia, falou da eletricidade e de tantas outras conquistas que é preciso saber o móvel e como utilizá-las. Quais as leis para utilizarmos determinadas descobertas serão necessárias conhecer para o bom uso e aplicação correta em prol da felicidade humana. Por termos que conhecer como conter a energia elétrica, e foi todo desenvolvido, todo um estudo e elementos para que tal aconteça, daí vem essa observação de Emmanuel, o impositivo de disciplinarmos as forças do Espírito. Então, conhecedores que somos uma potência, um foco gerador e promotor de energia, precisamos conhecer as leis que regem essa energia e discipliná-las. E para cumprir essa grande missão, o Evangelho de Jesus é chamado a orientar os aprendizes da ciência do Espírito, para que, levianos ou desavisados, não se precipitem nos imensos resvaladouros de amarguras e desilusões. Emmanuel lembra que Espiritismo é a ciência do aperfeiçoamento da alma, é o aperfeiçoamento e movimento libertador das consciências. Proporciona a descoberta dos degraus da própria elevação individual e coletiva com a apreciação do pensamento, do vigiai e orai, do exercício do autoconhecimento, da observação, da investigação da sua natureza íntima, da sua condição genuína de espírito imortal. Então, com a doutrina espírita também iremos compreender o poder mental. E esse poder mental reside na base de todos os fenômenos e circunstâncias das nossas experiências isoladas ou coletivas. Ainda lembra Emmanuel que a mente, esse manancial vivo de energia criadora, que aqui foi tão bem chamada a atenção, que essa mente criadora promove raios vivos de energia e de força. E ele diz ainda que o pensamento é substância, é coisa mensurável. Imagine se nós iríamos ter esse conhecimento a respeito da alma, do espírito, do pensamento, dos sentimentos em outro lugar, senão a doutrina de Jesus, ora renascida no pensamento espírita. Encarnados e desencarnados, porque ninguém muda o panorama vibratório, mas não mudando o panorama íntimo, nada feito. Então, encarnados e desencarnados produzem pensamentos múltiplos que se combinam, que se repelem e que se neutralizam. Então, a humanidade vive isso, encarnados e desencarnados, no contexto do nosso globo terrestre, fazendo essa produção de pensamentos, multiplicando pensamentos.
encontrando as sintonias, combinando pelas ondas vibratórias, pela afinidade. Repelem-se quando algo me chega e eu não sou mais compatível com aquela onda vibratória, com aquele teor, não é? Ou se neutralizam. Não, eu não quero pensar isso, o outro também não encontra campo, então se neutraliza aquelas forças. Raios de forças de verdade. A imaginação é fonte de vitalidade, energia e movimento. O idealismo operante. Você tem o ideal, mas trabalhar em prol desse ideal. A fé construtiva, aquela fé que também aqui foi lembrada, que Kardec coloca, a fé inabalável que enfrenta a razão face a face em todos os momentos da humanidade. O sonho que age. Então ele está mostrando sempre o contraponto. São os pilares de todas as realizações humanas. Não só é de nós espíritas, médiuns espíritas, uma vez que toda a humanidade está nessa escola e são gerados e são produtos da vontade do Pai, como cada um de nós. Quem mais pensa, dando corpo ao que idealiza, mais apto se faz a recepção das correntes mentais invisíveis nas obras do bem ou do mal. E estamos assimilando correntes mentais de maneira permanente. Aqui foi muito bem lembrado que a educação mediúnica não é um momento, uma hora que você se senta numa instituição. Claro que aquilo ali vai lhe dar um contributo gigantesco, mas a proporção que nós vamos vivenciando, conhecendo e nos esclarecendo na doutrina dos espíritos, nós vamos percebendo, e que aqui foi dito, eu só estou repassando e fortalecendo esse pensamento, é uma postura que vamos descobrindo diária, como o próprio respirar. Por isso é preciso exercitar a boa vontade criadora que está intrínseca a cada um de nós, para sobrepormos as circunstâncias de ordem inferior do meio, porque o meio ainda é cego, o meio ainda é indisciplinado, o meio ainda é ignorante das verdades eternas, o meio ainda é o promotor desta porta larga, do desenfreio, das emoções, dos desequilíbrios, das paixões, dos vícios, do desatino. Então, quando nós somos chamados para a educação da nossa essência, a educação do espírito, das nossas faculdades, dos nossos atributos, das nossas potencialidades, precisamos compreender essa verdade que liberta e exercitar essa boa vontade, porque essa boa vontade ninguém vai nos dar. É um processo de conscientização e de movimento íntimo de dentro para fora. Ele fala uma coisa muito interessante, Emmanuel, para que nós busquemos essa porta estreita, nesse movimento de entendimento, de enfrentarmos o meio e todas as correntes de energia que nos envolvem ininterruptamente. Ele fala, somos afetados pelas vibrações de paisagens, e aqui o nosso irmão mostrou quando falava da mente, porque tudo acontece no âmago de cada um de nós, e nada acontece fora de nós, tudo está em nós. É esse mundo que precisamos conhecer, devassar, entender as leis que movimentam toda essa nossa realidade peculiar, única, individual. Quando uma paisagem, quantas figuras bonitas que nos toca, se nós tivermos um pouco de exercício de vigilância, de meditação, nós vamos perceber o que aquela imagem nos proporcionou, não é? Você sente que é algo sutil, gostoso, quando a gente vê um pôr do sol, um nascer do sol, a lua,
esplendorosa, quando vem, né, cheia, pujante, saindo como se estivesse emergindo das águas do mar. Isso tudo provoca uma reação energética, uma vibração espiritual. Então ele diz, uma paisagem nos altera as vibrações, pessoas e coisas, e aqui também foi trazido, pessoas e coisas que nos cercam, movimentam essas energias. Nós não estamos indiferentes. Então, é um respirar ininterrupto a nossa vivência mediúnica. Não é? Não é só chegar na casa espírita e dizer, vou praticar mediunidade. Então, a gente vai, os anos vão mostrando que a prática mediúnica é o cotidiano, é a nossa própria vida. Aí ele faz uma observação. Se nos confiamos, repare bem, se nos confiamos às impressões alheias de enfermidade e amargura, alteramos logo o nosso tônus mental. É aquela história da convivência de pessoas que vivem se queixando, que vivem fazendo um diagnóstico de doença, naquele estado de pessimismo, naquele estado de derrotismo, naquele estado negativo. Nós nos influenciamos de uma maneira ou de outra, nós nos influenciamos com aquela presença, com aquele estímulo. Então, imediatamente, se não houver essa interferência do conhecimento, da necessidade de nós acionarmos os conteúdos do que nós já estamos sabendo, nós iremos sair de um hospital, quando vamos visitar alguém, ou numa caravana de fraternidade, ou uma pessoa, vamos sair carregando os sintomas, as energias e os enxaques daquelas pessoas que, ao invés de irmos ajudar, ficamos doentes com ele. Então, em todos os lugares, nós somos contagiados, influenciados, envolvidos por energias, mas conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, você posiciona-se como um escudo de não, aqui quem vai auxiliar sou eu, né? Eu quem vou ajudar, e não ser arrastada para essa condição mental. Isso é em todos os níveis, e vamos ver em seguida. Então, o nosso tônus mental se altera com você escutar uma pessoa a se lamentar, em desespero. Se você não se posicionar dentro daquilo que você já conhece, você entra naquela faixa mental. Então, favorecemos a moléstia indefinível. Aqui uma observação para os encarnados e para os desencarnados. Conversações alimentam conversações. Tanto no plano material como no plano espiritual, nós nos reunimos pela sintonia, pela nossa afinidade. Então, isso deve falar alto dentro de nós, que estamos dentro desse educandário de libertação espiritual, de salvação, de um condicionamento milenar, indisciplinado e sombrio. Então, conversações alimentam conversações. Se nós encontramos um grupo falando de piadas indecentes, e você não tem mais os matrizes íntimos, nem afinidade com aquele tipo de conversação, você cala e se retira o mais rápido possível. Mas aqueles que se comprazem com aquele tipo de conversação, eles vão dar energia e reforço para que aquilo ali permaneça. Pensamentos ampliam pensamentos. Se você tem uma predisposição íntima, mesmo que seja sutil, mas que você sintoniza com encarnados e desencarnados que vão dar energia para que aqueles pensamentos que estavam ainda sutis, eles se robusteçam e eles criem uma energia mais vigorosa. Ok? Demoramos-nos com quem se afina conosco. Falamos sempre com quem se afina conosco. Então, nos demoramos com quem se afina conosco. Falamos mais com quem se afina conosco. Falamos sempre, ou mesmo agimos, pelo grupo de espíritos a que nos ligamos. Então,
nossa inspiração, está filiada ao conjunto dos que sentem como nós, tanto quanto a fonte está comandada pela nascente. Somos obsediados por amigos, desencarnados ou não, e auxiliados por benfeitores em qualquer plano da vida, de conformidade com a nossa condição mental. Daí, o imperativo da nossa constante renovação para o bem infinito, a fim de nos tornarmos intérpretes da assistência divina. E ainda Emmanuel nos alerta que essa energia divina, como somos acostumados a falar, mas eu quis transmitir ipsiliteres, a fala, a palavra, como Emmanuel se expressou, que esse amor divino se espraie como a própria energia da vida, que é o amor, que emana do Criador, que essa energia divina banha a humanidade incessantemente. Ninguém está excluído, nem à margem desse amor, dessa misericórdia, desse banho de energia divina. Mas somente as almas que estão buscando o reto pensar e as ações enobrecedoras nos serviços de santificação recebem, ou melhor, sintonizam com essas energias luminosas, convertendo-se em médiuns ou instrumentos vivos do bem em benefício das criaturas. Iríamos ainda pontuar, mas a hora é chegada, algumas colocações. Quem tiver este livro, releia, e quem não tem, compre. Roteiro de Emmanuel. Vocês vão encontrar colocações extraordinárias a respeito do uso da mediunidade, dessa faculdade inerente. E dentro do vivência mediúnica, nós podemos dizer, como sempre dizemos em todas as vezes que somos colocados para traduzir ou transmitir a mensagem da doutrina consoladora, que nós temos todas as aptidões e todas as potencialidades, em potencialidades embrionárias em nós, e que o trabalho de autoeducação das faculdades espirituais, da nossa essência espiritual, não é diferente da aquisição do conhecimento na academia, na ciência do mundo, que exige de nós disposição, vontade, perseverança, estudo, uma prioridade. Então as conquistas espirituais não são diferentes. E hoje, com esse olhar mais dilatado, nós sabemos que essa mediunidade, como aqui foi tão bem exposta, é o roteiro, a carta magna, é o receituário que nos explica, que nos dá as ferramentas para que o espírito falido, que somos nós, humanos, raça humana, independente de classe, independente de região do planeta, de raça, de país, compomos os terrícolas, a espécie humana, que precisa passar para essa outra fase, esse outro patamar, para vivenciar uma nova etapa, tirando a condição, os resíduos de tantos milênios de animalidade, de vivência exacerbada e condicionadora do instinto, das paixões e dos vícios, ainda se deixando falar alto, como aqui também foi trazido, pela herança da animalidade e da brutalidade. Desenvolvemos pela ignorância dessas leis, desenvolvemos o orgulho, essa doença da alma, considerado o câncer da alma, o egoísmo. Então é preciso que nós possamos investir nesse outro patamar, nessa outra etapa, nesse outro degrau do nosso processo de evolução, nessa outra página do nosso aprimoramento e
desenvolvimento espiritual. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Falamos novamente sobre isso, porque a mediunidade, como dizíamos, ela precisa ser conhecida para ela ser trabalhada, para ela ser desmistificada, para ela ser incorporada à naturalidade do Filho de Deus, que usa a sua intuição, que usa as suas potencialidades, como usamos os olhos, o dom de falar, de ouvir, de escrever, de cantar, de tocar instrumentos, sermos também esse canal equilibrado, esse canal iluminado, esse canal saneado, para que nossos irmãos mais evoluídos, de esferas mais desenvolvidas, possam vir nos ajudar, para que esse aprimoramento ininterrupto aconteça, porque jamais estaremos prontos, ainda em condição de terrestres, na condição que ainda milênios nos espera, para a condição de angelitude plena. Então é preciso limpar esse canal, conhecer essa fonte, educar essa fonte dentro dos princípios e leis próprias, conhecê-las, para que sejamos instrumentos da luz, para promover, onde quer que estejamos, a semeadura da felicidade, da orientação, do alívio das dores e banir as trevas do planeta Terra. Então, prezados irmãos, só nos foi dado meia hora e, com certeza, ficamos felizes por tudo que Ailton e os amigos espirituais fizeram em prol de todos nós, para que hoje, 27 anos depois, tivéssemos essa consciência, na perseverança na casa, na perseverança na leitura, na meditação, na reflexão, de que nós somos médios sim, todos somos médios, em graus diferenciados e dependendo do projeto de cada um, naquele presente momento reencarnatório. E que essa mediunidade, como ele também colocava, temos que usar em favor da nossa própria redenção. Antes, espíritos decaídos, comprometidos, fracassados, pelo mau uso do poder, o mau uso do sexo, o mau uso do mandato das organizações, de dirigentes fracassados. E agora, tirando a trave dos olhos, começando a enxergar o que significa a vida e aquilo que o Senhor, como usufrutuários, nos concede para administrar, para bem administrar, nós doravante possamos ter esse foco, esse roteiro abençoado de que médios cada minuto da nossa vida. No próprio respirar e inspirar, nós precisamos estar atentos, acordados, acordar da ilusão, das fantasias, da hipnose das ilusões do mundo e caminhar com o Cristo, modelo e guia, médico das nossas almas, para frente e para o alto, cada dia mais, no esforço de redenção, de superação e de um dia dizermos como Paulo, já não sou eu, mas quem vive, mas o Cristo interno vive em mim, porque eu superei o ego, eu superei o egoísmo, o orgulho, a vaidade, o personalismo, que também foi trazido aqui, que só nos atravanca, nos atrapalha o processo de felicidade e de autoiluminação. A paz de Jesus